Salve geral, de boa, tudo sussa. Então, né, o Palmeiras aí tá tentando contratar esse Pedro aí do Flamengo, né, como se não houvesse nenhuma opção no mercado, né. E é absurdo esse valor que o time tá querendo dar, né, 20 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos 110 milhões, um pouquinho mais aí, né, de reais. E mais dois jogadores, uma coisa absurda, assim, fora da realidade de qualquer coisa, né? E aí eu trouxe uns dados do Pedro para provar que será que vale a pena mesmo contratar esse cara, contratar esse jogador? Aí vocês vão dizer, torcida palmeirense, o que vocês acham. Eu vou passar os dados para vocês da carreira do Pedro, que começa ali em 2017, e os gols, né, as assistências, né, a média, etc. E depois fazer um comparativo com o Gabriel Jesus, que passou pelo Palmeiras, foi o último grande centroavante do Palmeiras, e com alguns outros centroavantes que o Palmeiras estava buscando, como o Tati Castellanos, né? E outros que não buscou, como o João Pedro, né? E o Soares. Soares, hein? Vamos lá. O Pedro, ele tem 44 gols desde 2017, né? 44 gols na carreira. Desses 44 gols, esses 44 gols foram feitos em 161 jogos no total, né? Desses 44 gols, 5 foram de pênalti, 6 de cabeça, 23 com o pé direito e 6 com o pé esquerdo, né? Então ele faz muito mais gol com o pé direito. Tem uma quantidade de gols interessante de cabeça, né? O valor de mercado, segundo o Transfer Market, né, o valor de mercado dele está em 12 milhões de euros, né? Bem abaixo do que o Palmeiras pretende pagar, né? Ou do que supostamente ofereceu pelo Pedro, né? Esses 2 milhões dá 67,9 milhões de reais, né? O Pedro tem um título brasileiro, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Só 3 títulos, né? Como eu disse, são 161 jogos, né, na carreira, 58 gols no total, né? Foram 44 em clubes, mais 58 juntando aí as outras atividades, seleção de base, etc. Né? 9 assistências e aí uma média aí de um gol a cada 2,77 partidas. Né? E 41,9% de participação nos gols dos times que ele participou. Certo? História de lesão ele tem, né? Problemas musculares, né? Teve um problema muscular na coxa em 2019, ficou 6 jogos fora. Problema na rótula do ligamento cruzado, ficou 25 jogos fora, né? Aí a gente faz um comparativo com o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus, só pelo City, considerando primeiramente o City, porque ele vai para o City em 2017. Então é o mesmo período que o Pedro começa, né? Então é o mesmo período de tempo aí. O Gabriel Jesus tem 223 jogos pelo City, 88 gols, né? Muito mais gols que o Pedro, e 43 assistências, muito mais assistências que o Pedro. Lembrando que o Gabriel Jesus joga na principal liga de futebol do planeta, a mais competitiva, e em grande parte dos jogos, do tempo que o Gabriel Jesus passou no Manchester City, foi disputando com o maior ídolo da história do clube, que é o Sérgio Agüero. A média dele é um gol a cada 2 partidas e meia, né? Uma média melhor que a do Pedro. 58% de participação nos gols, ou seja, uma média bem melhor que a do Pedro, quase 20% a mais. No total da carreira do Gabriel Jesus, considerando lá desde 2015, são 329 jogos, 127 gols, 62 assistências, uma média de um gol a cada 2 partidas e meia também, um gol a cada 2,6 partidas, né? E participação de 57,4% nos gols, ou seja, uma participação bem alta em relação ao Pedro, né? Aí a questão, vocês podem ver, né? Comparando com o Gabriel Jesus, que hoje vale 60 milhões de euros, a diferença é absurda, né? E o mais louco é que o valor de mercado do Pedro é 12 milhões de euros, o Palmeiras quer pagar 20, apresentou 20 milhões mais dois jogadores, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que dá um valor muito acima. Se você for pegar, dá praticamente o valor do Gabriel Jesus. Né? E se você comparar o número dos dois, não dá nem para comparar. Né? A diferença é muito grande. É, e aí, assim, com esse dinheiro que o Palmeiras ofereceu para o Flamengo, de 20 milhões de euros, mais dois jogadores, o Palmeiras poderia comprar vários outros jogadores, vários outros centroavantes. Né? Por exemplo, o Borré, do Eintracht Frankfurt, está 17 milhões de euros. Né?
Borré que era do River. O João Pedro, que era do Fluminense, está no Watford. Né? Ele vale 10 milhões de euros, ele é mais barato que o Pedro. Né? É, e a média de gols dele é de 2,5 partidas por gol, ou seja, a média de gols dele é melhor do que a do Pedro. O Luis Soares, nossa, o Luis Soares nem dispensa apresentações, né? Vale 10 milhões de euros, ou seja, o Luis Soares está mais barato que o Pedro, né? A gente vai considerar salário, entre outras coisas, né? A média de gols do Soares é infinitamente superior, não é para comparar, não. Mesmo no Atlético agora, o Atlético de Madrid é muito superior ao do Pedro, né? O Tati Castellanos, né, que foi sondado aí, né, joga no New York City, vale 7 milhões de euros, bem mais barato do que o Pedro. E a média de gols dele é de 2,74 partidas para cada gol, ou seja, é semelhante à do Pedro, até melhor, um pouquinho melhor. E a participação dele é muito superior à do Pedro, é bem superior, é 53,28% de participação nos gols. Ou seja, tem possibilidades, tem opções no mercado que o Palmeiras pode tentar, né? De opções jovens como o João Pedro, né? Opções e até mesmo o Tati Castellanos, opções medianas em termos de idade como o Borré, opções mais experientes e que entrega como o Soares. Então tem muitas e muitas opções, né? Foram outras, né? Então não tem sentido essa contratação, tentar contratar o Pedro, né? É um valor muito acima do normal para um jogador que não consegue nem ser titular absoluto no Flamengo. E que quando foi para a Europa, bateu e voltou, não fez nenhum gol na Fiorentina, né? Não conseguiu se consolidar lá na Europa, bateu e voltou. Então, qual o sentido de oferecer 20 milhões de euros, mas promessas como o Gabriel Menino e o Patrick de Paula? Se você somar todo o valor, vai dar 50 milhões de euros. É um absurdo. Né? Então, o que você acha, torcedor palmeirense? Contratar o Pedro por esse valor vale a pena? E quem que você contrataria no lugar do Pedro para centroavante do Palmeiras? O Palmeiras precisa de centroavante, é fato. Né? E galera, não esqueçam que quinta-feira tem o derby, Palmeiras e Corinthians, e vai ter pós-jogo aí, hein? Vai ter um vídeo depois do jogo para vocês. No Twitter a gente tá lá também, na Geral FC. Tá lá na Gera FC, só procurar na Gera FC. Tem o link no perfil do canal aqui do YouTube, do Twitter do canal. Procura lá e segue nós que a gente vou postando minuto a minuto lá no jogo do Palmeiras e Corinthians, tá? Não deixa de curtir e compartilhar nos grupos aí dos amigos e da família para gerar aquela treta. Então é isso, gente. Um abração para vocês. Falou!